Ucrânia deve usar armas químicas em um futuro próximo. Pelo menos essas são as palavras do Ministério da Defesa da Rússia, mas lembrando que isso pode ser uma tática utilizada também pelos russos. Vamos discutir aqui exatamente como. Notícias importantes relacionadas à troca de acusações e xingamentos de Benjamin Netanyahu, Israel, e Recep Erdogan, da Turquia, sendo que o Erdogan fez talvez uma das principais maldades comparativas para uma sociedade israelense de judeus, que foi comparar o Benjamin Netanyahu com um alemão de bigodinho. Vocês sabem bem o que eu tô falando. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante está ligado aos ataques que o Iraque está fazendo aos Estados Unidos e às ameaças do Irã a Israel, enquanto Israel garante que se alguma atitude do Líbano não for tomada contra o Hezbollah, Israel tomará as dores, tomará a atitude e fará uma incursão no território do Líbano. Para finalizar, pessoal, vamos discutir um pouquinho também as atitudes do Milei, que garante que o seu revogaço, o seu decreto, que revogou mais de 350 medidas, não for aprovado no Congresso. Ele pode governar por plebiscito na Argentina, mas será que isso é constitucional? Vamos discutir. E para finalizar, pessoal, Mauro Vieira, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, garante que o Putin pode sim vir ao Brasil e que ele será muito bem-vindo caso participe da próxima reunião do G20. Vai lembrar que o Brasil é signatário do TPI e supostamente considera o Putin como um criminoso de guerra. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e também se você quiser contribuir financeiramente para eu continuar produzindo conteúdos diários aqui para vocês, pô, galera, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, tá? Se não puder, pessoal, não quiser, só seu like, engajamento e presença, sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem bastante assunto relevante aí pra gente discutir. Primeiro assunto, pessoal, que chamou a atenção está ligado a uma acusação da Maria Zakharova. Para quem não sabe, ela é uma das representantes do Ministério das Relações Exteriores ali da Rússia, e ela declarou que, segundo a inteligência russa, a Ucrânia está pleiteando fazer o uso de armas químicas no conflito entre Rússia e Ucrânia. Só que não exatamente atacar a Rússia com essas armas químicas. Segundo a Rússia, é aquela velha tática, né, de ataque de bandeira falsa. Ou seja, a Ucrânia se atacaria usando armas químicas e culparia a Rússia pelos ataques. Como as armas químicas elas são condenadas pela comunidade internacional, isso abriria espaço para que ONU, OTAN ou outras organizações tomassem medidas mais severas, talvez não uma intervenção militar, claro, mas mais sanções, bloqueios, expulsões de organizações, etc., contra a Rússia. Então, a Rússia acusa a Ucrânia de estar fazendo um possível ataque de bandeira falsa. Cara, não precisa ser um grande expert na geopolítica para saber que também pode ser uma declaração de bandeira falsa da Rússia. Ou seja, eles alegam que a Ucrânia pode fazer esses ataques porque, na verdade, eles vão fazer os ataques. E aí, quando eles fizerem, eles acusam de fato os ucranianos. E aí, quem será que é o certo, né, o correto? Galera, não sabemos, tá? Mas é fato que a gente já teve declarações da Rússia acusando a Ucrânia de fazer uso desse tipo de armamento, né? Por exemplo, na região de Zaporísia, a Rússia já acusou a Ucrânia de usar armas de fósforo branco, de bombas incendiárias, que são proibidas pela comunidade internacional quando elas atingem alvos onde existem civis, que foi o caso dos ucranianos. A mesma coisa a Ucrânia, que também já acusou a Rússia de fazer o uso aí de bombas incendiárias no território ucraniano. Outra notícia, galera, que vale a pena a gente ressaltar, está ligada às declarações públicas, às brigas públicas entre Israel e Turquia, entre Recep Erdogan e Benjamin Netanyahu. Por quê? A Turquia hoje, né, o Recep Erdogan, a gente sabe, pessoal, que ele vem fazendo críticas, pedindo investigações da comunidade internacional, punições aos crimes de guerra que, segundo a Turquia, Israel cometeu na sua ofensiva na faixa de Gaza, com mais de 20 mil mortos já nessa ofensiva de Israel no território palestino, e inclusive deu declarações, falando que apoia o Hamas, que o Hamas está certo, que é uma resistência dos palestinos, tudo tal. Dentro desse contexto, hoje, ele fez uma comparação que ofende muitos israelenses, uma sociedade composta majoritariamente, claro, por judeus. Ele falou assim, poxa, eles costumavam falar mal do... Galera, vou falar bigodinho alemão, vocês sabem quem que eu tô falando, né? O YouTube não gosta muito dessa persona aqui, tá? Pô, Israel falava muito mal desse bigodinho alemão.
Mas qual é a diferença? Eles vão sentir falta, eles vão nos fazer sentir falta. Aí, pessoal, não sei se ele estava falando, né? Se vão nos fazer sentir falta em relação à atitude que o bigodinho alemão tomou contra os judeus, ou porque o bigodinho alemão é bonzinho, entre aspas, perto do que é o Benjamin Netanyahu. Não sei exatamente em qual contexto o que ele quis falar nessas falas dele aí, né? E falou que o que ele está fazendo hoje é menos do que o bigodinho alemão fez. Dando a entender, pessoal, que o massacre do povo palestino, segundo o Erdogan, é até menos, aliás, é pior do que o que foi feito contra o povo judeu. Claro, pessoal, que em número, em proporção histórica, claro, são bastante diferentes, né? Mas, assim, a comparação que ele faz é para tentar colocar o Benjamin Netanyahu para a comunidade internacional como um criminoso de guerra. Pessoal, e é claro que falar desse bigodinho alemão para judeu, numa sociedade de judeus em Israel, pega muito forte, né? Tanto que a gente teve declarações do Ministério da Defesa garantindo que é um erro histórico falar sobre a questão do Holocausto, fazer esse tipo de comparação, e o próprio Benjamin Netanyahu respondeu meio que à altura ao Recep Erdogan, garantindo, pessoal, que o Erdogan não tem moral alguma para falar sobre direitos humanos, sobre respeito à humanidade, sendo que ele pratica recorrentemente um genocídio contra os curdos que vivem na Turquia, e mais, a Turquia é o país que tem recorde de prisão de jornalistas que criticam, enfim, fazem investigações contra o governo do Erdogan. Mas, de novo, pessoal, por que eu tô ressaltando isso para vocês? Porque a Turquia não é qualquer país. A gente vê o Irã, a Síria criticando Israel, é relativamente comum. Agora, quando a gente vê o Recep Erdogan, a Turquia, país que é membro da OTAN, país que faz parte ali, pessoal, eu diria que até geopoliticamente, né, de uma conexão entre Ocidente e Oriente, Estreito de Bósforo, Dardanelos, apoiou a Ucrânia em algumas posições contra a Rússia, mas também tem uma certa amizade com o Putin, é um país importantíssimo na geopolítica internacional e está se voltando totalmente contrário a Israel. Claro que faz parte muito do jogo político do Erdogan, que acabou de ser reeleito contra o Equilis Daroglu, com uma postura muito mais conservadora, religiosa e islâmica. Então, bater nos palestinos, aliás, defender os palestinos e bater nos israelenses, bater no sentido figurado, claro, faz muito sentido para sua pauta política. Penso eu que é muito mais declaração pública para agradar os seus eleitores do que uma questão de fato de uma possível intervenção militar. Mas agora, se a Turquia não fará, eu diria, pessoal, que a gente não pode garantir isso do Irã e do Iraque. Eu falei para vocês que os americanos atacaram 3 pontos ontem de bases que têm instaladas tanto no território da Síria quanto no Iraque. Vai lembrar, pessoal, que existe hoje cerca de 2.500 militares americanos no território do Iraque e 900 militares americanos no território da Síria, e principalmente na Síria, eles não são nada bem-vindos. O Lloyd Austin alega que eles só estão lá para combater o ISIS, né? Para combater, galera, o grupo que a gente conhece, mas é fato que eles não são bem-vindos pelos seus 2 governantes ali, pelo Iraque e pela Síria. Nesse caso, pessoal, as milícias xiitas prometeram responder aos ataques que os americanos fizeram. E eles de fato responderam, atacando uma base militar que estava ali no território do Kurdistão, no território do Iraque. Ao mesmo tempo, Israel reforçando as suas ameaças contra o Irã, né? Reforçando as suas ameaças contra Israel, fez mais declarações falando que a vingança vai vir. Cara, é uma contagem regressiva para ataques mais fortes que vão acontecer. E, de novo, tudo que o Irã quer é que países como a Turquia, que eu tinha citado para vocês, a Arábia Saudita, que anunciou, galera, que não entrará em guerra contra os Houthis, que continuam atacando no Mar Vermelho. A gente teve declarações hoje, pessoal, que uma série de drones foram interceptados pela Operação Guardião da Prosperidade, liderada pelos Estados Unidos, tá? Porque a Arábia Saudita hoje, ela tá querendo se transformar num país muito mais geopoliticamente palatável para todo mundo. Tanto que retomou as relações diplomáticas com o Irã, convidou inclusive a Síria para voltar para a Liga Árabe, entende? A Arábia Saudita hoje, a gente fala do sport washing, atração de Copa do Mundo, atração de jogadores de futebol. Por quê, galera? Porque geopoliticamente isso deixa a Arábia Saudita com uma boa imagem. Atacar os Houthis ou participar de uma coalizão dos Estados Unidos contra os Houthis, isso poderia ferir alguns relacionamentos que não são assim totalmente 100%, mas tem um princípio de aproximação com países como o Irã, que, querendo ou não, é uma potência geopolítica regional. Então, assim, galera, a tensão tá aumentando e os ataques, eles de fato vão continuar. Outro grupo que também tá atacando e faz parte desse eixo da resistência é o Hezbollah, galera.
O Hezbollah, que para quem não sabe, ele surge no contexto ali do final da década de 70, começo da década de 80, na chamada Guerra Civil do Líbano, ou Operação Paz na Galileia, conhecido pelos israelenses. Formou-se uma milícia xiita islâmica contrária à ocupação israelense no sul do Líbano, que era dentro daquele contexto ainda estava rolando uma revolução iraniana, em 1979. Então, a fortíssima ligação entre o Hezbollah e o Irã. Tem muita gente que fala que o Hezbollah é quase o Irã no Líbano, no sul do Líbano, né? E, de fato, pessoal, o Hezbollah, ele conseguiu resistir até que essa ofensiva israelense, um dos poucos grupos árabes que conseguiram fazer frente a Israel durante determinado momento, e isso fez com que eles ganhassem bastante popularidade em determinado momento, se transformando em um partido político e também uma força armada, muito mais poderosa que o Hamas, que a Jihad Islâmica e tal. E os ataques entre Israel e Hezbollah, Israel e o sul do Líbano, eles continuam acontecendo. Até porque hoje você não tem uma fronteira muito bem delimitada entre Israel e Líbano. O que a gente teve, pessoal, é uma operação chamada de Operação Linha Azul, criada nos anos 2000 pela ONU, que mais ou menos fez uma delimitação fronteiriça. Mas falar que exatamente sabe aonde começa o Líbano e Israel, isso depende de quem está analisando exatamente as fronteiras. Como os ataques ao norte de Israel, eles continuam acontecendo, pessoal, de fato, tá? Israel garantiu. Se o Hezbollah continuar atacando, a gente fará uma intervenção no Líbano. O Líbano deveria controlar o Hezbollah porque ele está ameaçando a existência de Israel. Se o Líbano não controlar, não temos nada contra o Líbano. Mas a gente pode fazer ataques porque o Líbano não está controlando uma milícia que quer a destruição do Estado de Israel. Então, aliás, Israel fala isso, né? As pessoas acham que a gente está lutando somente contra o Hamas. A gente está lutando em 6 frentes diferentes, segundo Israel. E uma dessas frentes, talvez a mais perigosa, seja justamente, pessoal, em relação ao norte do seu país, na fronteira com o Líbano, com a presença do Hezbollah. A outra notícia importante, que era mais ligada agora à América do Sul, está ligado ao Milei. A gente analisou aqui no canal o decretaço, né, o revogaço que o Milei fez, com cerca de 350 decretos que ele estabeleceu, revogando ou desregulamentando algumas atividades como internet, a presença dos sindicatos, abrindo ou iniciando um processo de futura privatização de empresas estatais, como a estatal de petróleo argentina. Só que essas medidas, alguns juristas e a oposição consideraram que elas foram muito além, porque decreto não serve para você legislar. O decreto presidencial, ele serve para você regulamentar algumas leis, mas não exatamente para você criar uma lei, para você modificar isso. A gente tem plenamente em uma democracia o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo executa as leis que o legislativo criou. Então quem tem que criar as leis, quem tem que mudar as leis, mudar a Constituição, não é o executivo, e sim o legislativo, ou seja, o Congresso, Câmara e Senado. Só que a gente sabe, pessoal, que o Milei ele foi eleito por um partido muito pequenininho, e ele precisa de apoio pelo menos de uma centro-direita, ali da Patrícia Burit, do Maurício Macri, para conseguir aprovar os seus projetos. Aparentemente, por enquanto, o Congresso não está muito afim de aprovar esse decretaço. E ele inclusive falou, tá? Eles não estão afim, sabe por quê? Porque estão todos esperando a sua propina. Inclusive, a gente vai ter que fazer uma pressão em cima deles, porque eles devem aprovar o que o povo votou. Ou seja, o que ele tá falando, pessoal, na prática, assim, ó, o povo votou em mim, eu sou o presidente da Argentina. Isso quer dizer que, como eu tive a maioria dos votos, a população quer um governo mais liberal, um governo mais libertário. Eu, particularmente, pessoal, até esquecendo se tem que ser liberal, intervencionista, se fosse o Alberto Fernandes, sei lá, qualquer um falaria exatamente a mesma coisa, tá? A gente tem que tomar muito cuidado porque, pô, legal, o presidente de fato mais votado foi o Milei. Isso quer dizer então que o Congresso não foi votado? Que os deputados federais e senadores também não foram votados? Entende que o cara que tá ali e ele é peronista, um deputado, pô, foi tão votado quanto o Javier Milei. Um senador mais centro, ele foi tão votado quanto o Javier Milei. Um deputado federal, entende, galera? Então não é só porque ele é o presidente que ele é o ditador do país. Por isso que você tem uma democracia. Ah, professor, mas esses peronistas realmente eles querem receber propina, eles querem... Cara, eu até concordo que exista
existam muitos deputados ali que estão fazendo birra, faz parte da ser oposição política, e que de fato estão esperando algum tipo de propina, ainda mais num país tão corrupto quanto a Argentina. Se bem que a gente entende também um pouco desse processo, né? Convenhamos aí, tá? Mas você falar, ah não, se eles discordam de mim é porque eles querem propina. Cara, você percebe que existem muitos deputados também que têm uma certa ideologia, que não concordam com o processo de privatização, por exemplo, de algumas estatais? Então, o que o Milei está tentando fazer agora é fazer uma pressão em cima dos deputados e senadores para que eles aprovem o seu revogaço, o seu decretaço. Se eles não aprovarem, qual vai ser a resposta do Milei? A gente vai governar por plebiscito. Faremos consultas populares. Se a população dizer sim, a gente vai lá e aprova essa lei. Professor, isso é legítimo? Também não, tá? O Poder Executivo ele pode de fato convocar um plebiscito para saber se a população aprova ou não. Se a população aprovar, isso não tem um caráter vinculativo. Ah, não, aprovou, então tem que fazer. Claro que tem um caráter de pressão política, né? Ó, deputados e senadores, a população está querendo essas atitudes. Tomem essas atitudes, senão vocês vão, sei lá, perder os cargos nas próximas eleições, ninguém vai gostar de você, não vão votar em você. Mas não é só porque foi aprovado em plebiscito que tem que ser colocado em prática. Aliás, o único órgão que pode de fato fazer isso é o Congresso. Então o Congresso pode convocar um plebiscito vinculativo. O Poder Executivo não, porque aí passaria por cima das prerrogativas do Legislativo. Então é fato, pessoal, que se ele quiser convocar plebiscito para aprovar os seus projetos, pode ter mais uma judicialização do processo. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as palavras preocupantes, eu diria, tá, do Mauro Vieira. Preocupantes, assim, no sentido geopolítico, porque o Putin pode tentar se aproveitar disso. A gente já teve palavras nesse sentido do Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores. O Lula também já falou sobre isso, depois voltou atrás. E agora o Mauro Vieira, o nosso chanceler, o nosso ministro das relações exteriores. Ele deixou bem claro, galera, que o Putin será muito bem-vindo na reunião do G20 que vai rolar no Brasil e que o Brasil, muito possivelmente, não fará força para impedir que ele chegue no nosso país. Mas por que alguém impediria que o Putin chegue no nosso país, né? O Brasil, ele é signatário do Estatuto de Roma, do TPI, do Tribunal Penal Internacional, que considera o Putin como um criminoso de guerra, porque ele, segundo o Tribunal Penal Internacional, separou crianças dos seus pais e cometeu algumas atrocidades também, como na região de Bucha, no território ucraniano. Então ele é considerado um criminoso de guerra. Por isso, os mais de 100 países que fazem parte do TPI, caso o Putin, que é um criminoso, segundo o TPI, pise nesse território, a justiça deve emitir ali, né, um mandato, e com isso, galera, você vai ter algum tipo de organização internacional, a exemplo da Interpol, que vai prender o Putin e mandar para a Corte de Haia, que é onde ele vai ser julgado pelos crimes ali que ele cometeu, né? Pois bem, galera, se o Brasil faz parte desse Tribunal Penal Internacional, quer dizer então que o Putin, se pisar aqui, vai ser preso? Pelas palavras, não. O que na minha concepção, galera, vamos lá, porque são coisas diferentes, né? Professor, você acha que o Brasil deveria estar no Tribunal Penal Internacional? Eu acho que não, porque eu não acho que é um órgão muito justo, né? Existem países como Estados Unidos, como Rússia, como China, que não fazem parte dessa organização. E eu também acho ele muito benevolente com algumas posições políticas e muito malvado, entre aspas, com outros líderes políticos. Então eu acho que é um órgão neutro e acho que a participação do Brasil nesse órgão mais atrapalha do que ajuda, tá? Na minha concepção, claro. Não quer dizer que eu tô certo. Mas, já que o Brasil faz parte, se o Brasil simplesmente ignorar, isso pode gerar reações negativas dos outros quase 100 membros que fazem parte do Tribunal Penal Internacional, tá? O Brasil hoje é um país que está pleiteando uma mudança da governança internacional. Participar, por exemplo, talvez da OCDE, participar do novo Conselho de Segurança da ONU. Pô, galera, os países desenvolvidos fazem de tudo para boicotar as posições brasileiras. Se a gente de fato aceitar o Putin, ignorando que o Brasil é signatário do TPI, vai ser a justificativa mais que perfeita. E vai ser ótimo pro Putin também, porque o Putin ele vai falar, tá vendo, ó, o Brasil é signatário do TPI. Esse TPI aí, ó, liderado pelos países ocidentais e que inclusive me colocou como criminoso de guerra. Um país importante que é o Brasil tá me aceitando no território e não tá acontecendo nada. E aí, qual que é a credibilidade de vocês? TPI, Tribunal Penal Internacional. Então o Putin pode até usar isso como uma espécie de arma geopolítica para desmoralizar algumas instituições.
o Mauro Vieira garantiu que ele seria muito bem-vindo, tá? E você, cara? Eu, na minha concepção, tá? Se fosse o Brasil, faria mais ou menos o que a África do Sul fez. A África do Sul também tem, né, uma relação boa com a Rússia e falou assim, ô Putin, você não quer participar de maneira virtual? Se quiser, manda aí o Sergei Lavrov, né, o ministro das Relações Exteriores, para participar, mas você vir aqui talvez não pegue muito bem. Cara, o Putin não teve grandes reclamações, o Lavrov veio e o Putin participou da reunião. Agora, fazer questão, cara, a partir de 3 líderes, de convocar o Putin para vir, para comprar uma briga com a comunidade internacional, eu não sei se pensando de maneira pragmática é o melhor posicionamento. E pra você, cara, o Brasil deveria aceitar ou até mesmo convidar o Putin, falar que ele é bem-vindo, para participar da reunião do G20, que acontecerá em novembro de 2024? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.